Essa semana você deve ter visto o caso da influenciadora que disse que foi em um podcast achando que era um, só que na verdade era outro podcast. No caso, ela foi no Venus Day Talks achando que era o Venus Podcast. E acabou dando uma repercussão grande na internet, com influenciadores fazendo react, com os seguidores do Venus Podcast comentando a respeito do caso, e também com a própria Yasmin, do canal Venus Podcast, se pronunciando a respeito dessa questão. Mas nesse vídeo eu vou trazer um ponto de vista diferente do que eu já vi pela internet, e talvez você vai concordar comigo, e talvez até vai achar que o Venus está errado. Mas antes, olá, meu nome é João Pedro e seja bem-vindo ao canal Homem Presença. Se você é novo aqui no canal, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, comente aqui no campo dos comentários o que você está achando a respeito dessa polêmica. Então, antes de ir para o conteúdo em si, acredito que seja importante ressaltar que eu não estou tentando nem ofender e muito menos defender as pessoas que estão envolvidas nesse caso. Eu só quero trazer um ponto de vista diferente que eu não vi nos canais que eu acompanhei o conteúdo, e eu quero trazer um ponto de vista que eu acho que seja relevante para esse debate. Antes de abordar o meu ponto de vista a respeito dessa situação, acho que seja importante trazer um retrospecto do que foi acontecendo nesse caso. Primeiro, a influenciadora Camila Framer foi no podcast Venus Day Talks achando que era o Venus Podcast. Quando chegou nesse podcast, ela viu que não era, na verdade, o Venus Podcast, que era do Flow, e acabou mesmo fazendo o podcast, mas ela acabou fazendo o podcast, o episódio, de uma maneira que não foi tão legal e acabou saindo de um jeito ruim o podcast, não saiu tão natural, não foi muito bem uma conversa, uma boa entrevista. Nas redes sociais dela, ela acabou falando sobre isso nas redes sociais, dizendo que ela foi nesse podcast achando que era o Venus Podcast, porque a assessoria dela passou os convites que ela tinha recebido para ir em podcasts, ela achou que poderia ser o Venus Podcast e acabou confirmando a participação no podcast. E depois disso, durante um episódio do Venus Podcast, a Yasmin, junto com mais dois convidados, começaram a falar sobre o assunto e mostraram que tem um podcast com o nome Venus e que supostamente estaria copiando o Venus Podcast. E depois disso, diversas pessoas foram comentar a respeito disso, trazer episódio, trazer vídeos e mostrar que talvez isso poderia ser uma cópia do Venus Podcast. E durante a conversa da Yasmin junto com os convidados, mesmo de uma forma mais descontraída ou de brincadeira, ela chegou até a falar sobre questão de processo. E é aqui que entra o meu ponto de vista, que é diferente do que eles estão dizendo, que estão apontando. Tanto a Yasmin, como também os seguidores do Venus Podcast. Eu discordo da Yasmin e também dos seguidores do Venus Podcast, principalmente porque, não só no nome e algumas outras características, tem outras diferenças a respeito do podcast. E também tem outras questões que também são acima disso. Na minha opinião, eu acho que sim, aqui essa influenciadora que criou um novo podcast, que também tem Venus no nome, ela deve ter usado a palavra Venus para também conseguir gerar algum tipo de engajamento, que é uma palavra-chave forte. Porém, é muito importante entender que a palavra Venus, ela não é só do podcast Venus. Ela é uma palavra que também já faz parte do universo feminino, tanto que a palavra Vênus já está relacionada ao universo feminino e também à mitologia romana, por exemplo, com a questão da Afrodite, que também trazia a respeito de questão de beleza, de feminilidade e também a respeito de sensualidade. Outro ponto também é muito importante destacar é que também a palavra Vênus, ela está relacionada ao universo feminino, também por também estar relacionada com também aquele símbolo feminino, que é aquela bolinha com uma cruzinha embaixo. Então, além de trazer essa questão da palavra Vênus já estar relacionada ao universo feminino, também é importante destacar que tem outras diferenças entre os dois podcasts. A primeira diferença entre os dois podcasts é, por exemplo, no nome. Enquanto o nome Venus Podcast já tem esse nome, Venus Podcast, o nome do outro podcast também tem a palavra Venus, mas é Venus Day Talks. Outra diferença entre os dois podcasts é também a diferença entre número de seguidores, identidade visual e também das apresentadoras. Enquanto o Venus Podcast tem tanto a Cris, que hoje faz mais outros conteúdos, mas dentro do conteúdo do Venus, a Yasmin também faz as entrevistas de podcast. Já no outro podcast, quem faz as entrevistas já é outra pessoa, já é uma outra mulher que ela só faz o podcast. E então, sobre as diferenças que tem tanto o Venus Podcast como também o Venus Day Talks, as principais diferenças são o número de seguidores, as apresentadoras, a identidade visual e também o nome. E pode ser que você ainda não mudou de opinião, que você ainda acha que ela está errada, mas então veja isso aqui.
Se, por exemplo, o canal está errado de colocar o nome Vênus no nome do podcast, então você também não acha que deveria ser errado os outros canais usar, por exemplo, a palavra nerd? Porque, por exemplo, o canal Ei Nerd é o número que é o canal com mais seguidores, que tem o nome da palavra nerd, e outros canais utilizaram essa palavra nerd também para colocar no nome do canal, para conseguir trazer mais seguidores, para conseguir trazer pessoas, para conseguir trazer engajamento para o canal. E também, se você também não está satisfeito, também tem o canal Sobrevivencialismo. Existem outros canais, por exemplo, com o nome Sobrevivencialismo, que também é o sobrevivencialismo raiz, sobrevivencialismo no interior, sobrevivencialismo mais algumas outras palavras. Se você também não está satisfeito, e também no caso do Flow e do Flow Sport Clube. Por exemplo, se o Flow Sport Clube chama alguém do esporte para ir no Flow e a pessoa acha que vai no Flow para falar com o Igor 3K, só que ela chega lá para falar com o pessoal do Flow Sport Clube. Também é o mesmo caso. Então, você tem que entender que não é porque a pessoa utilizou uma palavra-chave, por exemplo, do nome do Vênus Podcast, que o outro canal está exatamente copiando. Na verdade, o principal errado nessa situação é a assessoria da pessoa, a assessoria da Camila, que influenciou ela a ir no podcast sem avisar que não era o mesmo podcast. Deveria ser a assessoria que deveria mostrar para ela, olha só, esse aqui não é o Vênus, esse aqui não é o Vênus do Flow, esse aqui é um outro Vênus, é o Vênus Day Talks, é outra apresentadora, é outro público, é um número menor de seguidores. Deveria ser a assessoria responsável por falar e mostrar. Esse não é o podcast Vênus do Flow, e mostrar, esse aqui é outro podcast. Você quer ir? Você está interessado em ir? Até porque, imagina se ela fosse convidada para ir em um outro podcast e depois nesse podcast e fosse um podcast que tem, por exemplo, uma outra visão, uma visão que até mesmo ela discorda. E a assessoria não pensa nisso, não olha, não pesquisa, não fala com o host, não fala com a pessoa do podcast. É muita falta de profissionalismo da assessoria da Camila e também de outras pessoas que, por exemplo, se foram chamadas para o Venus Day Talks e foram enganadas, porque não tem como ser enganado hoje na internet, porque ela disse que poderia ser o Venus. A assessoria pode ir no perfil para ver como que é o podcast, para ver a quantidade de seguidores, para ver se é mesmo o número de seguidores. E eu falo também, não é porque um canal tem uma palavra-chave no nome do canal que as outras pessoas também não podem utilizar. Então, se por exemplo, se fosse assim, o canal Nostalgia, nenhum outro canal poderia utilizar a palavra Nostalgia no nome, porque o principal canal é o Nostalgia. A palavra nerd ninguém ia poder utilizar, porque a palavra nerd é do Ei Nerd. Palavra sobrevivencialismo ninguém pode falar, porque o maior canal é o sobrevivencialismo. Não pode ter outro canal com a palavra sobrevivencialismo. Espera aí, gente, eu acho que está errado esse tipo de situação. Acho que é muito importante ter esse tipo de ponderação, porque não é essa questão não é a questão só do nome, porque senão, inclusive a Yasmin no podcast ela acabou, mesmo que em tom de brincadeira, ela chegou a falar a respeito de processo, mas isso é importante destacar porque talvez seja uma questão muito problemática a respeito de criação de conteúdo. Mas qual é seu ponto de vista? Coloca aqui no campo dos comentários, você concorda com a minha opinião, você discorda? Coloca aí no campo dos comentários, deixe seu like, se inscreva aqui no canal se você gostou do conteúdo, se você quer receber mais conteúdos. E por esse vídeo é isso, tchau!